Já pensou tu passa esse vídeo e esse assunto cai na tua prova? Aí eu quero ver. Hoje nós vamos falar de bens públicos. E como sempre, quando a gente quer falar sobre alguma coisa, a gente começa do conceito. Afinal de contas, o que são bens públicos, não é mesmo? Pois eu preciso te dizer que o conceito de bens públicos deve ser analisado do ponto de vista de dois critérios: o critério legal e o critério doutrinário ou jurisprudencial. Do ponto de vista do critério legal, eu me refiro ao Código Civil. O que é um bem público para o Código Civil? Vamos entender. Para o Código Civil, bens públicos são aqueles que são, colocar aqui, são bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Como assim? Aí é fácil de entender, na verdade. O que são bens? Segundo o critério legal, o que são bens públicos? São bens pertencentes à pessoa jurídica de direito público interno. Aí vem a pergunta: quem são essas pessoas? São a União, estados, Distrito Federal, municípios e autarquias. Todos os demais bens são considerados particulares, independente do proprietário. Alan, por que você não colocou aí fundações públicas? Porque a fundação pública não entra automaticamente. Ela depende se ela é de direito público ou de direito privado. Então eu vou deixar fora nessa parte da explicação. Agora, quando você vem para o critério doutrinário jurisprudencial, aí a doutrina e a jurisprudência elas vão ampliar esse conceito. Isso aqui, gente, vai trazer também o entendimento do STF e do STJ. Então, nesse entendimento, vou colocar aqui, nesse entendimento, certos bens de pessoa jurídica de direito privado podem receber regime de bem público. Então veja bem, a doutrina e a jurisprudência entende que bens públicos existe a possibilidade de pessoas jurídicas de direito privado. Vê que eu te falei que segundo o Código Civil é direito público interno. Mas a doutrina entende que certas pessoas jurídicas de direito privado também podem ter bens públicos. Mas qual é a condição para isso? A condição é se os bens estiverem vinculados à prestação de serviço público. Então você pensa assim, é pessoa jurídica de direito privado, tem bem público por quê? Porque aquele bem está sendo usado para prestar um serviço público. Exatamente isso. Eu não entendi nada. Claro, não te dei exemplo. Vou te dar aqui um exemplo. Os Correios. Veja bem, os Correios, apesar de serem uma empresa pública e, portanto, serem regidos pelo regime de direito privado, ser uma pessoa jurídica de direito privado, ela presta um serviço público, ela usa os seus bens para prestar um serviço público, serviço postal. Portanto, aqueles bens também são regidos pelo regime público, são bens públicos. Agora é preciso entender a quem pertencem os bens públicos, que bens são da União, que bens são do Estado, que bens são do município. A gente precisa entender isso. Vamos lá. Eu vou puxar mais uma setinha aqui, olha lá. E vou começar falando que bens pertencem à União. Eu vou colocar de outra cor. É claro que essa lista é só um exemplo, mas vamos lá. O que significa que é só um exemplo? É porque existem listas taxativas. Quer dizer, é exatamente aquilo ali, taxativo. Esgota a lei, fala tudo o que é. Essa lista é exemplificativa. Quer dizer, são alguns exemplos, mas existem outros casos que são bens da União também. Mas vamos lá. Primeiro, terras devolutas. O que são terras devolutas? Terras devolutas são terras que não têm nenhum uso. Terras devolutas são aquelas terras que o poder público não deu uma destinação. E então elas também não pertencem ao particular, Elas estão ali, são terras... Enfim, eu vou te dar exemplo aqui. Melhor o que eu faço é te dar exemplo. São áreas públicas, Exemplo, fronteiras. Tem terras que fazem fronteiras com outros países. E o Brasil precisa defender essas terras, Na defesa de fronteiras. Aí faz parte da União.
Em regra é do Estado, tá, gente? Em regra é do Estado. Mas essas exceções que eu estou citando aqui são da União. Por exemplo, vias federais de comunicação. Outro exemplo, áreas de preservação ambiental. Embora uma terra devoluta pertença ao Estado, nestes exemplos pertence à União. Outra coisa que pertence à União são águas. Águas e recursos hídricos. Por exemplo, rios e lagos que banham mais de um estado. Não vou conseguir colocar aqui, não vai ter espaço. Então vou colocar rios e lagos e você lembra aí, são rios e lagos, mas rios e lagos que banham mais de um estado. Ou rios e lagos que fazem fronteiras com outros países. Praias fluviais, quando essas praias são vinculadas a rio federal. Terrenos marginais. Sabe, você tem ali tipo você tem um rio que gera uma praia. Aquela parte ali daquela praia, que é o terreno marginal daquela praia, existe um tamanho daquela extensão que é da União. Outro, ilhas e praias. Ilhas e praias, e aqui eu vou colocar assim, ó, praias marítimas. Praias marítimas são sempre da União. Ilhas oceânicas, também. Agora tem uma exceção, que eu cito que é uma ilha, mas não é da União, seria Florianópolis. Por que não é da União se é uma ilha? Porque é sede de município. Aí não é da União. Outro ponto que também é bem da União, colocar para cá, ó, são espaços marítimos. Aí você tem o mar territorial, você tem a zona econômica exclusiva, no caso aqui até 200 milhas. Você tem a plataforma continental e os recursos naturais dessas áreas também são da União. Inclusive, falando de recursos naturais, também vou colocar aqui, ó, recursos naturais. E aqui eu estou falando de minérios, de potencial de energia hidráulica, sítios arqueológicos, gruta, caverna, tudo isso, subsolo, tudo isso pertence à União. Outra coisa que também pertence à União, terras indígenas. Ah, mas as terras indígenas não são dos indígenas? Hã? Terras indígenas não são dos indígenas? Não. Povos indígenas apenas usam as terras, mas a posse, a propriedade é da União. Outro, vamos lá, terrenos da Marinha. Então você tem a faixa de 33 metros a partir da linha da pré-mar. Ah, não entendi nada. Eu também tive dificuldade de entender isso aqui, mas deixa eu te explicar. Não sou marinheiro, mas deixa eu tentar te explicar. Perdão. A pré-mar é até onde vai a maré mais alta, né? Se você for numa praia, né, gente? Se você for numa praia, se você for ali na beira do rio, você vai ter até onde a água chega. Às vezes a maré tá cheia, às vezes a maré tá baixa. Nem sei se beira do rio é a maré, mas enfim, você tá entendendo. Então, às vezes, até onde essa maré chega é a pré-mar. Aí existe uma média dessa pré-mar, né? Tipo assim, às vezes a pré-mar tá lá em cima, tá lá embaixo, às vezes tá no meio. Existe uma média até onde essa água chega. A partir dessa média, mais 33 metros, também é da União, entendeu? Ah, mas e aquelas pessoas que, sabe, tem propriedade ali na beira da praia e tal? Eles podem utilizar mediante pagamento. É isso mesmo. União pega o couro dessas pessoas. Tem uma parada chamada laudêmio. Eu vou escrever bem aqui do lado, laudêmio. Essas pessoas que têm imóvel na beira da praia, quando elas vão vender, elas têm que pagar 5% da venda para a União. Na verdade, não é quando elas vão vender somente, né? É quando elas vão transferir. A transferência pode acontecer pela venda, mas também pode acontecer porque alguém herdou aquele imóvel, né? De qualquer maneira, ou vendeu ou herdou, vai pagar uma grana para a União. Legal! Mas o que é dos estados? Você falou que é da União, Elan, mas o que é dos estados? Os estados, eles têm o que chama de competência residual. Como assim? Ora, o que não é da União, provavelmente é do estado. Te dar exemplo. Aqui, ó. Águas que não são da União. Outra coisa. Ilhas fluviais e as terras devolutas. Ué, Alan, mas você não falou que terras devolutas é da União? Gente, regra geral, a terra devoluta é do Estado. Naquelas situações que eu citei é da União, tá bom? Beleza. O que é, então, dos municípios? Normalmente,
o que não for da União, o que não for do Estado, o que não for de particular e o que estiver em seu território. Tipo uma praça, tipo um cemitério público, tipo uma rua do município, claro. Isso tudo é do município. Não é da União, não é do Estado, não é do particular, é do município. Beleza? E assim ficou o nosso mapa mental. Isso é uma introdução ao assunto bens públicos. A gente vai desenvolver ainda um pouco mais deste assunto em outros vídeos. Acompanhe aí.